sobre a delegacia da mulher, né, se perguntou, me chegou essa pergunta, né, sobre a questão se essas delegacias, de fato, elas têm uma efetividade nessa proteção da mulher. Quando a mulher busca essa delegacia, dentro da delegacia, a gente sabe que tem as questões de ser mista, de ter os atendimentos, que é uma coisa muito subjetiva de cada policial, enfim, já pincelamos, já passamos por isso. Mas a partir do momento em que ela chega lá e faz a denúncia, essa delegacia, ela dá esse respaldo à mulher, ela tem, assim, assim, pronto, eu vou formular melhor. Os agressores, eles vêm sendo realmente presos, eles estão cumprindo as sanções, de fato. Isso é muito subjetivo do agressor, porque o agressor pode violar qualquer medida protetiva. Sim. O que ocorre? A mulher chegou, seja ela conduzida pela polícia militar já com o agressor preso, porque ela pode chegar lá agredida e junto o agressor já está preso. Ela pode chegar lá com a polícia militar sozinha, ela pode ir sozinha, pode ir com um vizinho. Com alguém, ela chegou na delegacia, ela vai ser ouvida. Se estiver lesão aparente ou não, ela fala, eu fui agredida, é necessário e obrigatório se expedir o exame de lesão corporal para que ela se dirija ao IML e faça o exame. Vai ser chamado o agressor, ela vai identificar o agressor e vai dar o endereço de onde ele possa ser encontrado. Esse agressor é ouvido. Antes dele ouvir, ela pede a medida protetiva ou não. Ela também pode falar se quer ou não que seja processado criminalmente, para que encaminhe o procedimento e que se faça, que se mande para o Ministério Público, para que o Ministério Público possa vir analisar e denunciar ou não. O que ocorre? Se tiver uma lesão, ela vai fazer exame de lesão corporal. Aí não há mais aquela discricionariedade dela de eu tomei essa porrada aqui, tô com a cara quebrada, mas não quero que ele seja processado. Pois bem, ele vai para o Ministério Público e chega lá, ela vai falar isso perante o juízo, para o juízo analisar se vai arquivar ou não. Mas ela também não pode mais aquela situação que se falava, eu retirei a queixa. Não existe isso. Houve a comunicação à autoridade policial, está registrada, não tem mais que ela vá lá na delegacia, vou retirar a queixa porque eu reatei, eu tô um amor, ele me ama, ele não mais vai cometer isso. Não, ele vai receber a intimaçãozinha dele, sim, em juízo, e lá ela querendo ou não, ela converse com o juiz ou através de advogado. E o juiz que determina. O juiz que determina aquele arquivamento ou não. Sim. Então, a partir de agora, quer dizer, não de agora, mas assim, já tem algum tempo, não pode retirar a queixa. Não existe esse procedimento da mulher, vou lá, ou ele me ameaçou, porque ocorre também muitas ameaças, você vai retirar a queixa, você vai me prejudicar no meu trabalho, quando souber, pronto. Mas não pode, isso vai ter que ser feito em juízo. E também tem aquela possibilidade que ela pode dizer em audiência que não quer depor na frente dele, né? Exatamente. Fazer acompanhamento da audiência. Todo junto. Crime, toda vítima, ela tem essa possibilidade, né? De não falar perante o agressor. Sim, sim. Isso também. Mas isso é de qualquer crime, não é específico da Maria da Penha. Não certo. É específico. Certo. Eu acho que discutimos bastante coisa, né? Faltou um aspecto só. Olha aí. Sobre a questão das denúncias. A gente estava... Foi um ponto que a gente trouxe hoje de manhã, quando a gente estava conversando, eu e Luísa. Estávamos conversando, batendo os pontos, né, que a gente precisava falar e tal, que a gente achava importante. E chegou esse questionamento, né, das denúncias. Quem sabe que existem denúncias que são falsas e que servem apenas para macular o direito daquelas que de fato sofrem uma agressão, não têm coragem de denunciar e tudo mais. Eu queria que você falasse do seu ponto de vista enquanto uma advogada criminalista sobre essa crescente, eu soube hoje, eu nem sabia que isso estava acontecendo, que existe uma crescente agora de denúncias falsas. Muito embora a gente saiba que as denúncias falsas, ainda que estejam crescendo, ainda são menores em números do que as denúncias verdadeiras. Então, doutora, eu queria que você trouxesse um pouco do seu ponto de vista enquanto advogada, enquanto mulher, enquanto advogada criminalista, sobre essa questão das denúncias falsas, sobre... a gente agora teve... Tudo bem, não tem a ver com a Lei Maria da Penha, mas a gente teve agora recentemente a condenação de um famoso, que foi Felipe Prior,
num crime de estupro, que eu sei que não tem a ver com o nosso tema, mas que eu trouxe apenas para fazer uma analogia no sentido de que, quando essas denúncias surgiram lá em 2020, muito se descredibilizou as vítimas, né? No sentido de que, é falso, esperou ele ficar famoso para denunciar. E a gente sabe que isso é uma verdade, é uma latente que vem crescendo socialmente, no sentido de que, se você denuncia, uma mulher denuncia um famoso, a primeira coisa é a gente não, né? As pessoas desconfiarem dessa denúncia, né? Dizer que é falso, que tá mentindo, que quer fama e tudo mais. E não é diferente, acredito eu, dentro da perspectiva da Lei Maria da Penha, de que essas denúncias também são descredibilizadas. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso. Primeiro, crime sexual, a gente nem tocou nesse assunto, mas é muito cometido na relação familiar. Sim. Geralmente, a criança que é abusada, ela é abusada no âmbito familiar. No âmbito familiar. Né? Infelizmente. Então, é também tratado pela Maria da Penha, e nós falamos de várias violências, e não falamos da violência sexual quando o homem abusa daquela mulher. Tem mulheres que iniciou o casamento sendo abusada. Uhum. Vamos falar então sobre isso. Tô trazendo, mas né? eu queria primeiro que a gente falasse sobre a questão dessas denúncias. Sendo abusada. Em relação às denúncias falsas, infelizmente é uma crescente, mas que não podemos nos apegar a esse número, que sendo crescente ou não, que seja macro ou mínimo, para tirar o crédito de uma legislação de proteção à mulher. A mulher ainda, eu falo, nós estamos aqui na mesa, mulheres empoderadas, e que sabemos o que é uma agressão, e que sabemos nos defender de uma batida. Quando o homem sai, filha da mãe, você é barbeira, nós vamos nos defender, ainda que nós estejamos fragilizadas. Mas se defender nessa relação afetiva é muito mais difícil. Exatamente. Muito mais difícil. Nós, mulheres, ainda assim, eu estou trazendo por fora para chegar. Sim, perfeito. Quando eu estive na SPM, eu fiz um atendimento e fiquei um carnaval inteiro na DEAN. E saí para os hospitais atendendo. Infelizmente, eu atendi lá. Filha de magistrado. Mulher de delegado. Promotora agredida. Muitas mulheres do direito ou não, médicas. E foi aí que eu comecei a pesquisar que não só eu estava ali, mas a menina que vai pro carnaval com shortinho, a menina de lá do bairro periférico do subúrbio, ela que vai chegar aqui com o rosto inchado, com murro. Chegaram diversas mulheres, e essas que tiveram coragem de ir à delegacia. Verdade. E que ainda ficava com medo, com receio. Mas aqui o policial, a mulher do policial civil, do militar, que disse que ela quer dar um tiro na cabeça, não vai dar nada. E como você trouxe os exemplos de que às vezes o agressor, ele tem esse poder, como a gente também trouxe esses exemplos, quando o agressor tem o poder, ou midiático, ou pela posição de cargo que ele sofre, ou que ele tem, que ele possui, a posição de cargo, de trabalho que ele possui, a vítima, ela fica ainda mais receosa de E ele denunciar. exerce um poder muito maior psicológico nessa vítima. Então, quando a gente fala da periferia, a periferia ela ainda tem mais coragem de denunciar que a mulher da classe social elevada. Ela tem a vergonha dos familiares, tem a vergonha do meio social. E ela tem o medo, porque ele exerce aquele poder e ele, onde ele esteja, ele pode tirar toda aquela argumentação dela, como foi feita também. A gente teve um juiz, eu acho que foi no Ceará, não me recordo agora do caso, também que agredia. Ele falava muito da Maria da Penha, mas agredia a esposa. Imagina. Então dava muita palestra nesse sentido. Então ele exercia aquele poder de que uma mulher falar que foi agredida por ele, dificilmente até as outras mulheres iriam acreditar se não fosse uma filmagem. Aí ela começou a gravar, deixar câmeras escondidas, e aí sim
isso chegou à tona. Não me recordo qual o estado nem qual o caso. A gente tem muitos contatos de casos por causa do Instituto Nacional, e aí às vezes eu